Mas hoje, dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes. Então eu tenho um recado muito especial e a gente vai falar muito sobre este dia de hoje, porque desde o dia 7 de novembro, o Instituto da Criança com Diabetes, o prédio está todo iluminado, ele está todo iluminado, o prédio do Museu de História de Medicina estão iluminados, e é sobre esta doença, que é uma doença silenciosa, que muitas vezes a pessoa não sabe que tem diabetes, mas ela está com a doença, que nós vamos conversar com o endocrinologista, o Dr. César Jeremia, que é endocrinologista pediátrico, que está aqui conosco. Também ele faz parte aqui da Sociedade Brasileira, é seccional Rio Grande do Sul que a gente fala, né? Isso, Cristina, na verdade eu faço parte da Sociedade Brasileira de Pediatria Regional e também do Comitê de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, e coordeno o Comitê de Educação do Instituto da Criança com Diabetes. Isso, doutor, eu falei, até vim de azul, né, porque é um símbolo, né, deste dia de hoje, do dia do diabetes, que é a cor azul. Até conversávamos sobre isso, eu até procurei também na internet, procurar, também não encontrei um motivo, assim, porque é o azul, mas enfim. Doutor, essa é uma doença que é uma doença silenciosa. Eu estava vendo também sobre dados estatísticos de que muitos brasileiros têm a doença, mas não sabem. Não tem o conhecimento por ser uma doença silenciosa, que antigamente assustava muito, e não é esse o intuito hoje do programa, muito menos da nossa entrevista, bem pelo contrário, é mostrar e provar para as pessoas que têm a diabetes que elas podem viver com qualidade de vida. Principalmente as crianças e os adolescentes, que é bem a sua área de atuação na questão de ser endocrinologista pediátrico, né, doutor? Exato. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa de informação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversar sobre um assunto que é do nosso dia a dia, né? E que tem uma relevância muito grande, não só para o nosso estado, país, mas para o mundo todo. A gente efetivamente vive um momento de epidemia do diabetes, né? Literalmente. Atualmente são 366 milhões de pessoas com diabetes no mundo. No Brasil se estima que sejam 12 milhões de pessoas com diabetes. Aqui no Rio Grande do Sul, quase 500 mil de pessoas com diabetes. Como você pontuou, o diabetes, ele é uma doença silenciosa, especialmente a sua forma mais comum, que é o diabetes tipo 2, que está associado à obesidade, sedentarismo, né? E por ser silenciosa, né, muitas vezes o diagnóstico não é feito logo, e por não dar sintomas como dor, desconforto, né? Normalmente quando a gente tem uma dor de dente, a gente já rapidamente, seja qualquer tipo de dor, né, uma dor de ouvido, uma cólica, enfim, isso já sinaliza que alguma coisa não está bem, né? O senhor que é endocrinologista pediátrico, então, que o senhor cuida bem em relação a essa questão das crianças quando são pequenas, como é que a mãe pode saber, é feito o teste do pezinho quando a criança nasce, né? Ali já é diagnosticado, por exemplo... Boa essa tua pergunta, Cristina. Assim, o diabetes não é uma doença congênita, né? Ela não é diagnosticada no teste do pezinho. Ela é uma doença adquirida, né? Raramente pode se manifestar no período neonatal. E para a gente comentar de maneira mais apropriada a questão do diabetes, é importante distinguir dois tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que é uma doença inflamatória, imunológica, de autoagressão, em que a própria pessoa, a própria criança, ataca as suas células produtoras de insulina, e aos poucos o pâncreas vai deixando de produzir insulina e começam a surgir os sintomas. Então essa forma de diabetes, que é a mais grave, se manifesta por a criança começa a urinar com mais volume, com mais frequência, começa a ter sede excessiva, começa a ter mais fome e, paradoxalmente, começa a perder peso, né? Porque a insulina, ela é um hormônio que permite o armazenamento de energia, é um hormônio que permite o crescimento celular. Falta insulina, a gente começa a entrar num processo de desnutrição aguda, né? E as glicemias altas, que é a taxa de açúcar alta no sangue, provoca esse excesso de produção de urina, a sede,
e a dificuldade em utilizar a energia da alimentação faz com que o indivíduo comece a perder peso. Então, esse conjunto de sintomas, né, devem fazer todos nós pensarmos na possibilidade do diabetes. O sono influencia também, falta de sono, excesso de sono, doutora? Na gênese, na causa do diabetes, no diabetes tipo 1, não, né? Nós não sabemos com precisão os fatores causadores do diabetes tipo 1. Sabemos que é um problema imunológico, que não está relacionado diretamente com sobrepeso, né? Diferentemente da outra forma de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que é mais comum em adultos, mas cada vez mais a gente diagnostica em adolescentes e crianças, esse sim, o tipo 2, tem um componente genético muito mais importante, mas esse componente genético só se manifesta com a doença se o indivíduo ficar obeso, com sobrepeso, né, e se tornar uma pessoa sedentária. E hoje a gente vive uma epidemia de sedentarismo, né, em todas as faixas etárias. Né? E a má alimentação também, a correria do dia a dia. Até as crianças dizem, a mãe não quer fazer a comida e tal, passa nessas coisas da vida aí, esses fast food aí, essas bolachinhas, né, que eles vendem nessas coisinhas. E deixa eu só falar uma coisa que está aberto o telefone para você fazer sua pergunta ao vivo, que é o 2111-7780, que é o telefone aqui da nossa Ubra TV, aqui em Porto Alegre, onde é a nossa unidade de Porto Alegre, Ubra TV, telefone 2111-7780. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa, assim, que muitas mulheres às vezes falam assim, eu fiquei diabética depois do parto, eu fiquei diabética quando eu engravidei. Qual é a relação que tem? É por causa desse excesso de peso, doutor? Por que isso? Excelente pergunta, né? O diabetes que surge na gestação, ele é uma forma do diabetes tipo 2, em que normalmente essa gestante tem uma predisposição genética familiar. É mais comum encontrar na família dessa gestante outros elementos com diabetes tipo 2 e frequentemente o fator precipitante do diabetes na gestação é o ganho de peso excessivo, né? Então, uma das maneiras de prevenir essa forma de diabetes é monitorar a gestante desde o início com pré-natal adequado, claro, permitindo que ela ganhe o peso adequado, evitando o ganho de peso excessivo. E uma coisa importante, a mulher que teve diabetes na gestação, ao término da gestação, via de regra, esse diabetes desaparece, mas essa gestante ela tem um risco de 50% de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 5 ou 8 anos, se ela não controlar o peso e não tiver uma vida mais ativa. Então, é uma população que merece um acompanhamento a longo prazo. Né? Essa vida mais ativa seria o quê? Mais exercícios físicos? Mais exercício físico, a gente faz muito menos hoje. Embora a gente vá na academia, né? Às vezes eu recebo no consultório muitas crianças... A gente não, né, doutora? Assim, não são todos que vão na academia, não. Mas eu vejo você correr aqui dentro um monte, você não precisa de academia, né? Não, mas não, é que realmente, né, eu não vou na academia, eu não posso dizer o que eu não faço, mas eu não vou na academia. Eu tenho um personal, que aí eu caminho, tudo. Tá ótimo. Agora aí na academia não dá. É complicado. Fala academia porque é uma opção de cidade grande, né? Essa que tem gente que curte, que gosta. Eu queria ter o prazer, assim, sabe, de acordar, que nem hoje eu falava com uma amiga. Eu acordei às 6 horas porque eu fui pra academia, e aí eu já acordo com disposição, eu fiquei ouvindo ela, assim, sabe? Tipo, que legal, mas né, tu acorda cedo, tudo, mas também não assim com essa disposição para ir pra uma academia já para fazer exercício. Mas doutor César Jeremias vai continuar aqui conosco, ele que é endocrinologista pediátrico, o telefone é o 2111-7780 para você fazer as suas perguntas. Estamos conversando com o doutor sobre o Dia Mundial do Diabetes e como você, que é diabético, pode sim viver com qualidade de vida, comendo alimentos gostosos, saudáveis. A minha mãe, eu me lembro que uma época teve um diabetes, como é que chama? Emocional, ocorreu um fato na família onde ela acabou tendo um diabetes emocional, ficou um tempo, me lembro que diabetes transitório. Exatamente, na época, até doutora, eu me lembro que ela chegou assim a 800, 700, ela ficou aplicando inclusive aquela insulina durante um tempo e depois voltou ao normal. E aí até todo mundo, nossa, mas como isso pode? Aí tu
vê que não, que realmente existem casos, deve ser meio raros isso, não? De usar, todo mundo diz, depois que começa a usar insulina, nunca mais vai deixar de usar. Não é bem assim? Não, isso eu diria que é até um mito, né? Cada vez mais se utiliza insulina numa fase mais precoce do diabetes. Nós estamos falando do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, que é aquele que normalmente é na criança, esse exige insulina no primeiro dia de diagnóstico. Sem insulina a criança não sobrevive. A insulina foi inventada, foi descoberta em 1921. Até essa data, todas as crianças com a forma 1 do diabetes morriam em 2, 3 semanas por desnutrição e desidratação. A outra forma do diabetes, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, antigamente se deixava para iniciar a insulina quando o indivíduo já tinha muitas complicações da doença e já existia até a noção de que quando o doutor prescrevia a insulina, eu estava na reta final, né? Eu estava com os meus dias contados, né? Hoje está se invertendo um pouco essa lógica. A gente está iniciando a insulina antes porque ela é efetiva, ela é um medicamento com menos efeitos adversos. Claro, a insulina é injetável. Entretanto, hoje a gente dispõe de agulhas muito pequenininhas, o desconforto é mínimo, né? Então, hoje não é mais assim, né? A gente usa insulina, às vezes, como segunda, terceira opção no tratamento do diabetes tipo 2. E como tu mencionaste, aproveitando essa situação da tua mãe, ela devia ter um componente de diabetes tipo 2, teve um estresse emocional importante, né? Isso fez aflorar, né? Descompensar o diabetes. Então, nessa fase de descompensação do diabetes, em que a glicose sobe muito, se usa insulina, às vezes um dia, 2, 3, volta ao normal. Olha, são muitas ligações, aliás, está caindo toda hora. Eu vou chamar a Rejane, vamos ver se ela está na linha ainda. A Rejane aqui de Porto Alegre. Boa tarde, Rejane. Boa tarde, Cris. Tudo bom? Tudo ótimo. Pergunta para o doutor, é isso? É, isso mesmo. Tu é diabética, Rejane? Sou. É tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. Pois não, pode fazer a tua pergunta. E assim, eu faço um acompanhamento, tomo insulina, tomo metformina, tomo Janomete, tomo Diamicron, quer dizer, e tá complicado, Cristina. Então eu queria saber de ti, o que o doutor pensa sobre a cirurgia para o diabetes? Existe cirurgia para o diabetes, doutora? Sabe que existe, né? É uma coisa curiosa. Obrigada, Rejane, pela tua ligação. Para você, Cristina, um abraço. Um abraço, querida. Então, tentando responder a pergunta da Rejane. Da Rejane, né? Fruto de uma observação curiosa, muitos pacientes que tinham diabetes e excesso de peso, quando faziam a cirurgia bariátrica para reduzir peso, mesmo antes de haver perda de peso efetiva, objetiva na balança, eles melhoravam do diabetes, né? E daí se começou a ver que existe uma forma de cirurgia bariátrica que faz com que o corpo produza mais um hormônio chamado incretina. E essa incretina, ela faz com que o organismo fique mais sensível à insulina e muitas vezes o diabetes fica muito melhor controlado ou os níveis glicêmicos voltam a seus valores normais. Então, cada vez mais, a nível mundial, no nosso país, está se usando a cirurgia como uma alternativa para o tratamento do diabetes e tem se utilizado atualmente o termo cirurgia metabólica, né? É claro, a cirurgia ela pode valer a pena naquele indivíduo com diabetes que tem sobrepeso, né? Se eu já estou numa fase do diabetes tipo 2, que eu já estou magro, eu já estou numa fase em que eu já não tenho muita produção de insulina própria e nesse momento a cirurgia provavelmente não vai ser efetiva. Agora, se eu tenho diabetes e sobrepeso, a cirurgia pode ser bastante depende de efetiva. caso a caso, né? Mas quero saber do doutor agora, do doutor César, como é que se explica o fato, doutor César Jeremia, endocrinologista pediátrico, como é que se explica, muitas vezes, de algumas pessoas que dizem assim,
mas não pode comer pão, não pode comer chocolate, não pode comer o quindim. E aí fica aquele não pode, não pode, não pode, não pode. Parece que a pessoa vai se deprimindo cada vez mais. E, na verdade, hoje a gente sabe que a indústria alimentícia investe muito em produtos para diabéticos. Aí entra a diferença entre o light e o diet, que não adianta, porque a gente tem que sempre bater em cima disso, que as pessoas ainda fazem confusão. Porque o diabético, já de diabético, diet. O diet não tem açúcar. Não é verdade, doutor? Exatamente. O senhor fala um pouquinho, senão eu falo. Eu não sou diabética, bem, mas é que que senão eu falo demais aqui no programa. Tá ótimo, tá ótimo. Veja, isso é um aspecto fundamental do cuidado do diabetes, né? A questão alimentar. É uma grande fonte de prazer, né? Como tu disseste, a oferta é muito grande, a diversidade é muito grande, mas a gente sabe que a dieta de quem tem diabetes é aquela que todos nós deveríamos fazer, pelo menos na base diária. É uma dieta saudável, com todos os ingredientes habituais de uma dieta. Proporção de carboidrato, proteína, gordura, não é? Agora, o que tem que ser combinado com o paciente e ajustado são as quantidades, a frequência dessas refeições, né? Evidentemente, se troca o açúcar por adoçante, sempre que tiver a opção de consumir alimentos doces que contêm edulcorantes artificiais, é preferível. Né? Uhum. A última pergunta é bem rapidinha e bem objetiva. O estado emocional influencia na taxa de açúcar do sangue? Momentaneamente, sim, né? Uma crise emocional faz a glicose subir. O emocional, ele interfere mais na capacidade do indivíduo de aceitar o tratamento, né? Uhum. De incorporar no seu dia a dia os cuidados, né? A longo prazo, por ser o diabetes uma doença crônica, né? Mexe sim. Muito com ansiedade, é muito comum ter ciclos de depressão e a gente tem que abordar isso, ajudar os pacientes a superarem. É isso aí, procura uma loja dietética de diet, você vê quanta coisa boa tem de dietética. Doutor, muito prazer, muito bem-vindo. Prazer é nosso, obrigada obrigado. também.